como avaliar os primeiros meses da gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aqui no estado de São Paulo? Para nos ajudar a entender como é que está a gestão Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, a gente conversa agora com o Kiko Seleguin, que é deputado federal pelo estado de São Paulo e que também preside o Partido dos Trabalhadores no estado. Deputado Kiko Seleguin, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, com os internautas e telespectadores. Bom, se a gente fizer uma comparação nesses primeiros meses, esse primeiro semestre, com o que aconteceu na agenda da gestão do país com o Estado de São Paulo, a gente pode perceber nitidamente que o governo do Estado de São Paulo, que é um país basicamente, né? Nós estamos falando aqui de 30% do PIB do Brasil, 25% da população, não tem agenda, né? O governador com 60 bilhões em caixa, ou seja, um caixa muito robusto, tem uma agenda legislativa muito pobre. Do que eu tenho conhecimento de projetos com algum grau de importância, foi só reajuste salarial para uma parte do funcionalismo que dialoga com a base dele, que é o setor de segurança pública. Não tem agenda no combate à pobreza, não tem agenda de infraestrutura e geração de empregos. O governo federal foi lançando programas importantes na área da educação, da saúde, da assistência, de moradia popular, e a gente não enxerga do governo do estado nenhuma agenda a contrapor ou que pudesse, por exemplo, se acrescer aos programas federais para poder colocar em parceria aí esse caixa robusto do governo para poder otimizar, por exemplo, a construção de moradias no nosso estado, ou complementar programas na área da saúde pública, ou mesmo da assistência. Então, isso mostra a falta de projeto de estado do governador Tarcísio. Ao contrário, o que a gente vê é uma agenda que flerta com a extrema-direita. A gente ouviu agora no episódio das chacinas do Guarujá uma completa falta de empatia do governador a como a polícia perseguiu o assassino do policial da Rota há 2 semanas atrás. Foi na base da tortura, de uma maneira muito desumana e, eu diria, ilegal, inclusive, de entrar na casa das pessoas, matar sem perguntar, enfim. Então, o que nos preocupa é isso, que ao contrário do Brasil, que tem uma agenda que está tentando organizar a política nacional, criar uma condição de estabilidade política e econômica para garantir que o país tenha crescimento, de desenvolvimento, atraia novos recursos, a agenda do governo para o mundo, no sentido de colocar o Brasil mais uma vez nas grandes rodas de conversas e negociações, o que atrai muitos recursos e coloca a nossa pauta política ligada ao meio ambiente, à preservação da economia, ao desenvolvimento de uma economia verde, em políticas de combate à pobreza e miséria e distribuição de renda, mais uma vez, na agenda do mundo, completamente descompassada. O que faz com que a gente perca oportunidade, porque se o Estado de São Paulo, do tamanho que fosse colaborativo, né, contribuísse para aumentar a ressonância dessas políticas, a gente teria um resultado muito melhor. Deputado, você vem colocando uma falta de agenda por parte do governo do estado aqui em São Paulo, mas uma questão que o governador Tarcísio de Freitas parece estar comprometido é com a privatização da Sabesp, né? É um tema que esse sim, que é de interesse aí do empresariado, ele vem se articulando e demandando. Como é que o senhor vê essa articulação e essa demanda que ele faz questão de se empenhar? Ele anunciou semana passada um modelo de privatização, né, que é um modelo de abertura de capital follow-on, que eles chamam no mercado, né, que é um modelo parecido com o que fizeram na Eletrobras, inclusive sendo contestado pelo atual governo, porque esse modelo fez com que o Estado diminuísse a sua participação, perdesse o controle acionário da empresa, né, dando a acionistas minoritários, mesmo sem ter investido na companhia, poder para decidir o seu futuro. Se isso acontecer na Sabesp, pode ser que haja um descompasso nas prioridades de investimento, ou seja, a companhia pode agora
quando controlada pelo capital privado, mesmo com grande parte do dinheiro público ali alicerçando os interesses econômicos da companhia, parar de investir nas regiões mais carentes e necessárias, porque essas regiões necessariamente não dão lucro. O que dá lucro é o que já está estabelecido, porque precisa de pouco investimento. Lembrando que mais da metade do lucro da Sabesp, quem dá é a cidade de São Paulo, só que a Sabesp tem contrato com outras 369 cidades do estado de São Paulo. Então foi um programa lançado com muito pouca informação, de interesse público e também do próprio mercado, porque é importante que depois desse anúncio as ações da Sabesp caíram quase 5% na Bolsa de Valores. Então demorou 8 meses para fazer um anúncio, sem nenhum grau de detalhamento, de robustez, de um plano que possa beneficiar o cidadão, que é o cliente da Sabesp de um modo geral, e de demonstrado algum interesse por parte do Estado brasileiro, ou seja, de quanto vai arrecadar, como vai arrecadar, para onde vai o recurso. Porque uma coisa, nós já temos uma opinião, a Sabesp, a gente disse isso na campanha eleitoral, o nosso candidato Fernando Haddad dizia que não tem sentido você se livrar de uma empresa superavitária como é a Sabesp, que é vanguarda no sentido do tratamento do esgoto, muito pelo contrário, os lugares do mundo onde foram feitos isso, os países estão retroagindo, porque vender água, que é um bem fundamental para a vida, é um risco muito grande, é um risco de encarecer, e no caso do Brasil, onde tem uma população muito carente, de você inviabilizar o consumo de água potável, não tinha sentido, ou seja, a Sabesp é uma empresa que tem capacidade de investimento e não precisava vender. Agora, já que o povo decidiu por escolher um governador com essa agenda, a gente precisa cuidar para que esse processo seja feito no melhor do interesse público, garantindo aí liquidez da companhia, mas também a responsabilidade social, porque ainda tem muito o que fazer, principalmente com relação ao saneamento básico no estado de São Paulo. Deputado Kiko Seleguin, vou dar um pouco de assunto no que diz respeito, você, deputado federal por São Paulo, e também preside o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Minha pergunta é como é que estão as discussões, como é que estão as andanças no Estado para tentar organizar o partido, pensando já nas eleições municipais, o ano que vem tem eleições municipais, pensando nessa característica de ser um Estado bolsonarista, né? Vide a eleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, que foi homem do Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, chefiou, enfim, ministério dele. Queria te ouvir sobre essa questão. Como é que o Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo está se organizando, já pensando o pleito municipal do ano que vem? Vamos lá, a gente trocou a direção do partido, o presidente era o nosso ministro, agora ministro Luiz Marinho, eu assumi o partido a partir de fevereiro, março deste ano, e a gente fez uma rodada de visita nas nossas regiões, em todas as 19 regiões do estado de São Paulo. E a nossa meta é reorganizar e renovar as direções municipais até o mês de outubro. Então, a nossa expectativa é que em São Paulo, que tem 645 municípios, a gente consiga estabelecer 500 diretórios municipais organizados, né, com direção renovada. E no caso do PT, que é o único partido no país que garante o mesmo número entre mulheres e homens nas suas direções, cota para negros, para a juventude, a gente trazer essa energia da rua, do resultado eleitoral, dessa mobilização que foi a eleição de 2022, para essas novas direções. E a partir disso discutir uma tática eleitoral que vai desse enfrentamento que você falou do bolsonarismo. Eu não acredito que o estado de São Paulo seja um estado bolsonarista, eu acredito que tem um percentual em torno de 20%, que se identifica com essas pautas de extrema-direita, antidemocráticas, que aplaudem, inclusive, ações como essa, desumanas, por parte de alguns policiais militares. Mas eu acho que o estado de São Paulo é um estado que tem muitos problemas. Era um estado muito rico, as regiões necessariamente não são iguais umas das outras. Você vai para Araraquara, tem uma realidade econômica, um tecido social diferente do que é a região de Araçatuba, que é a região aqui de Bauru, enfim. Então a gente precisa ter um bom diagnóstico geral e também local, porque isso faz diferença na decisão do eleitor para as eleições de 2024. Então a nossa meta é ter direções bem organizadas, conectadas com a sociedade, principalmente com a nossa capacidade de mobilização, e apresentar bons projetos, né,
personificados em boas candidaturas de homens e mulheres capazes de poder colocar em prática essas ideias que a gente defende no Estado, mostrando para a população paulista, olha, o Brasil tem aqui uma direção liderada pelo presidente Lula, que preserva essa questão de você ter uma política econômica responsável, mas também que inclua a desigualdade social nas decisões da macropolítica. Para que ela permeie e faça diferença no dia a dia, é importante que os municípios, as câmaras municipais também estejam, né, linkados com isso tudo, para cobrar objetivamente a execução dessas políticas na ponta. Então, esse é o nosso objetivo, de voltar a ter mais vereadores, prefeitos, vice-prefeitas e poder conectar cada uma das cidades paulistas a essas transformações que o presidente Lula tem liderado à frente do nosso país. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou lhe perguntar sobre uma outra questão do governo aqui de Tarcísio de Freitas, que agora, recentemente, nas últimas semanas, foi anunciado também uma orientação de que as aulas da rede pública sejam monitoradas, tanto por coordenadores, e que relatórios sejam enviados sobre as aulas que são ministradas. O sindicato responsável, que é a POSP, já se posicionou sobre, dizendo que é lamentável, é um absurdo tal posição do governo, mas eu gostaria de ouvir o senhor, quanto parlamentar, como que o senhor percebe esse tipo de escolha de política do governador Tarcísio de Freitas aqui para o nosso estado? É engraçado que é um governador que quer monitorar como é que o professor leciona dentro da sala de aula, mas não quer monitorar como é que o policial militar age no dia a dia no combate ao crime. Ou seja, você imagina, por exemplo, se todos os policiais que fizeram essas operações, que com 16 mortes na Baixada Santista, tivessem monitoramento no seu uniforme, né? Então, está claro uma tentativa de cercear o direito do professor de tocar o aprendizado dentro da sala de aula. Isso tem a ver com essa discussão maluca e surreal que é a história da escola sem partido. O sindicato vai se mobilizar, o nosso partido vai se mobilizar. Isso se trata, na minha opinião, uma ilegalidade, porque não há nenhum tipo de justificativa fazer esse tipo de monitoramento. Isso significa você violar aí a prática profissional de um professor. Isso significa, daqui a pouco, vão querer colocar uma câmera dentro de um consultório médico, por exemplo, para saber como é que o médico adota ali a sua disciplina, ou seja, ele estudou 10 anos na universidade, aprendeu e tem que ser monitorado por quem? Quem é que vai monitorar? Vai ser usado essas imagens para quê? De que maneira? Para garantir a segurança do aluno, do professor, né? Então isso, na minha opinião, cheira a um absurdo completo, né? Perfeito. Conversamos com o Kiko Seleguin, que é deputado federal e presidente do PT no estado de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estou sempre aqui à disposição, é sempre um prazer poder discutir aí. Um grande abraço, valeu. Abraço.